São 18 horas do dia 7 de dezembro de 2025. Este senhor, Abel Carlos da Silva Braga, é um dos maiores ídolos da história do Inter. E ele deixa de ser ídolo para ser um semideus. No momento em que o Inter mais precisava na história, ele apareceu para trabalhar de graça e conduzir o Inter para fora daquele que seria o seu calvário definitivo. O jogo está acabando aqui no Beira-Rio. O Palmeiras venceu o Ceará por 3-1, fim de jogo no Castelão. O Botafogo marcou o quarto no Engenhão e vence o Fortaleza por 4-2. E o Inter faz 3-1 no Bragantino aqui no Beira-Rio. Graças a este senhor, a aura de Abel Carlos da Silva Braga é o que conduz o Inter para a Série A do Brasileiro de 2026. E tudo sobre a grande festa da permanência colorada na primeira divisão. Você confere agora aqui na Dupla. Jamais duvidem da aura de quem é iluminado. Jamais duvidem da aura de quem é vencedor. Abel Carlos da Silva Braga veio fazer em uma semana aquilo que o Inter não conseguiu fazer ao longo de todo o ano. Uma postura de vencedor, uma postura de time que quis. E mais do que isso, a bênção, os astros se alinhando de uma maneira que enfim ajudassem o Inter, como o Inter não foi ajudado nem por ele mesmo ao longo de todo 2026. O que aconteceu aqui no Beira-Rio foi uma loucura. O que aconteceu aqui no Beira-Rio, só a luz, só a aura de Abel Carlos da Silva Braga para explicar. O Inter não mereceu ficar na primeira divisão. A gestão do Inter não mereceu ficar na primeira divisão. Mas o Inter é muito maior do que tudo isso. O Inter é essa torcida que durante o jogo apoiou o jogo inteiro, abraçou o Abel, abraçou os jogadores. E quando o Inter não dava resposta dentro de campo, foi o torcedor que chegou a avisar quanto estavam os resultados paralelos e da necessidade do Inter marcar mais um gol. Eu preciso falar sobre o que houve aqui no Beira-Rio em termos de ambiente. Uma torcida machucada, uma torcida agredida, uma torcida ofendida ao longo de todo o ano e que veio aqui com resiliência, veio aqui entregar tudo que tinha e entregou e conseguiu tirar o Inter do que seria o seu calvário definitivo. Vocês já viram eu falar várias vezes qual o tamanho que teria esse rebaixamento para o Internacional. É um rebaixamento que poderia diminuir o Inter nos próximos anos de tamanho. É um rebaixamento que poderia fazer com que o Inter fosse figurante por décadas no futebol brasileiro. Era uma queda que demoraria anos para ser remediada. Isso não entrou na cabeça dos jogadores, isso não entrou na cabeça do clube por um determinado momento, até que chegasse o Abel, que hoje, definitivamente, senta na mesa dos semideuses da história do Internacional. Não há dúvida de que o Abel está entre os 3 maiores ídolos da história do Internacional, depois disso que a gente viu aqui no Beira-Rio. O cara veio de graça, o cara veio trabalhar de graça para salvar, colocou o dele na reta para salvar e conseguiu o resultado. Porque é mais do que só coloradismo, é mais do que só a emoção de vir ajudar, é a competência também, é o porquê. Ele foi o técnico campeão do mundo, ele foi o técnico do Grenal do século, ele foi o técnico da primeira Libertadores do Internacional. Não há muito o que falar sobre o jogo. O Inter não fez um jogo bom no primeiro tempo, o Inter fez um jogo amarrado, nervoso. De destaque individual eu tenho o Vitão, que fez um baita jogo hoje, o Mercado, que fez um baita jogo hoje, o Bruno Gomes, que para mim foi o melhor jogador em campo. E aí no segundo tempo ele é a estrela do Abel, porque primeiro, o Mercado faz o gol que alivia um pouco a tensão no Beira-Rio. E aí ele coloca Carboneiro e Ricardo Matias na necessidade de fazer o segundo.
E vem o segundo gol. Uma jogada do Carboneiro pela esquerda, o Aguirre rouba a bola, sofre o pênalti que o Alan Patrick marca. E depois do terceiro gol, um passe maravilhoso do Ricardo Matias para o Carboneiro finalizar o goleiro e fazer o 3-0. O Bragantino depois diminuiu. E os resultados paralelos, bom, você viveu essa loucura. Aí em casa, no Beira-Rio, no bar, não sei aonde, você viveu essa loucura. A loucura do gol do Fortaleza, que obrigou o Inter a fazer mais um gol. A catarse do terceiro gol do Botafogo, do quarto. O Ceará que saiu na frente. O Palmeiras que vira o jogo. E no fim tudo deu certo. É o momento de você respirar, é o momento de você chorar, desabafar, colocar pra fora toda aquela ansiedade, todo aquele medo, todo aquele sentimento negativo e que travava na garganta de todo mundo. É a hora de desabafar. Relaxa. O Inter está na Série A. Respire. O Inter não caiu. Respira. O Inter não caiu. É óbvio que não para por aqui. É óbvio que agora começa um trabalho que precisa ser feito e olhado de forma séria, porque o Inter não caiu pela aura, pela torcida e pelo Abel Braga. Mas tudo que foi feito aqui foi errado. Tudo que foi feito no Beira-Rio ao longo do ano foi errado. E que o Inter tenha entendido. E passe agora a vassoura. E passe agora a limpa daqueles que quase rebaixaram o Inter. Não estejam aqui no ano que vem para que isso não aconteça novamente. O Inter é grande. E o tamanho do Inter fez o Inter se manter na Série A do Campeonato Brasileiro em uma das tardes mais malucas da história do Beira-Rio. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que eu volto aqui no canal com toda a repercussão do Fico. O Inter ficou. O Inter está na Série A do Brasileiro e não caiu. Beijo!